Bom, primeira coisa, né? A gente hoje vai falar sobre autoestima e ansiedade e eu quero trazer para vocês duas perspectivas de como essas coisas se relacionam. De que forma a baixa autoestima pode levar a pessoa a ter ansiedade e de que forma a ansiedade abala a autoestima. As duas coisas acontecem frequentemente. Então vamos lá, primeira coisa, entender o que é autoestima. Quando a gente fala de autoestima, muitas vezes a gente acha que a autoestima, não, eu me acho bonita, eu gosto do que eu vejo no espelho. Isso é autoimagem, não é autoestima. A autoestima é mais do que isso. A autoestima ela tem relação com a autoimagem, ou seja, como eu me vejo, ela tem relação com o amor próprio, com como que eu me sinto em relação a mim, ela tem a ver com autoconfiança, né? Como é que eu vejo a minha capacidade, né? Como é que eu percebo as minhas capacidades de enfrentamento da vida, de capacidade de realização e tudo mais. Então são muitos aspectos que estão ali no guarda-chuva da autoestima. Muitas vezes é possível também, eu acho interessante que a gente faça essa distinção, ter autoestima em alguma área da vida e não ter em outra. Por exemplo, existem pessoas que são muito boas profissionais, é muito bem sucedida profissionalmente, é uma pessoa com uma autoestima boa, que se sente capaz, que tem um bom desempenho profissional, porém na vida afetiva é um desastre, né? Acaba entrando em relacionamento abusivo, uma pessoa muito carente, que muitas vezes ocupa numa empresa uma posição de autoridade, por exemplo, tem um cargo importante e na vida pessoal se deixa dominar completamente, não consegue se fazer respeitar e etc. Então é possível que algum aspecto da nossa autoestima esteja comprometido e outros não. Por outro lado, por exemplo, existem pessoas que têm um relacionamento afetivo bacana, é uma pessoa que está ali bem feliz, né? Tá bem voltada para a família, tá muito tranquila, tem uma vida muito estável afetivamente, porém profissionalmente não tem autoconfiança, é inseguro, não se julga capaz, e aí... Ih, gente, só um minutinho que a campainha tá tocando. Minha filha chegando na academia. Por outro lado, pode ter a autoestima comprometida nos aspectos que envolvem a vida profissional. Então, entendendo que a autoestima e de que forma ela pode aparecer, né, assim, porque às vezes a gente tem dificuldade até de identificar que tem uma autoestima baixa, né? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu sou tão bem sucedida profissionalmente, eu não consigo perceber onde que está o problema da minha autoestima. E muitas vezes aparece de um lado e não aparece do outro. Então isso já é interessante da gente perceber. E é claro, tem aquelas pessoas que têm autoestima no pé e isso impacta todos os aspectos da vida. A pessoa não consegue se sentir capaz profissionalmente, não consegue estabelecer relações afetivas saudáveis, porque está sempre se sentindo por baixo. Então pode ser que ela tenha uma autoestima mais comprometida e que isso abale completamente todos os aspectos da vida dela. Entendido isto, de que forma então, como que se dá essa formação da autoestima, né? De que forma eu posso melhorar a minha autoestima e onde a ansiedade entra nisso tudo? Bom, a nossa autoestima ela é formada majoritariamente quando a gente está ali nas nossas primeiras relações de afeto, que normalmente é com pai e mãe ou com cuidadores que representem essa maternidade, essa paternidade, que são os nossos primeiros vínculos de amor, né? A gente começa a formar a autoimagem a partir desse olhar do outro sobre nós, né? A gente começa a se reconhecer nas relações, a gente começa a construir a nossa identidade e também a nossa autoestima dentro desse primeiro ambiente socioafetivo que é a família. Depois isso vai na adolescência, que é uma fase naturalmente de autoestima bastante frágil, porque a identidade está sendo formada, a gente precisa se sentir aceito, começa a buscar grupos onde a gente possa se identificar para se sentir pertencente. Então, nessa fase da adolescência, por exemplo, a autoestima é muito impactada pelas relações sociais, mais do que pela família, né? Então,
é importante a gente entender que ainda que a nossa autoestima ela seja formada nessa fase da vida, onde a gente está formando a nossa identidade, portanto, a maneira como a gente se enxerga e se valoriza, né? A autoestima tem muita relação com alto valor, como é que eu me valorizo, qual o valor que eu me dou, né? De que forma eu me percebo, como eu me sinto em relação a mim mesmo. E isso tem relação com a minha identidade. Se eu ainda estou construindo a minha identidade, eu também estou construindo a minha autoestima. Mas, ainda que tudo falhe nessa época da vida, né? Ainda que você tenha uma autoestima ali comprometida por ter tido, por exemplo, sei lá, uma mãe narcisista, né? Que acaba com a autoestima de qualquer um. Ou, sei lá, um pai muito exigente, muito controlador e que, de repente, você sente que está sempre aquém, que você nunca vai dar conta, que você nunca vai corresponder àquele nível de exigência. Pode também deixar a sua autoestima ali frágil. Na vida adulta, ainda que a gente chegue na vida adulta com uma autoestima muito fragilizada, muito danificada por essas relações que eram um pouco disfuncionais, é possível a gente fortalecer a autoestima a qualquer tempo da nossa vida, né? A autoestima ela não é uma coisa completamente, eu formei minha identidade, então daqui pra frente eu sigo com essa bagagem, não tem como mudar. Não é assim, né? A autoestima ela varia conforme também época de vida, né? Então, por exemplo, eu tô num relacionamento, tô sendo retribuída no meu amor, no meu desejo, no meu empenho daquela relação, nos meus afetos, eu vou estar com uma autoestima bem bacana, né? Tipo, me sinto correspondida naquele afeto e isso me fortalece. Porém, se eu tiver numa relação e for traída e for rejeitada, abandonada, é claro que isso vai impactar minha autoestima. Eu vou me sentir péssima. Uma coisa também, sei lá, profissionalmente, eu tô brilhando, tô me destacando, tô me desenvolvendo, tô sendo reconhecida no meu trabalho. E aí eu vou estar com uma autoestima ali brilhando, né? Nossa, tô ótima, tô alcançando resultado, tô sendo reconhecida pelos meus resultados. Aí eu vou estar 1000. Aí de repente, sei lá, eu tô desempregada, tomo um pé na bunda, sou descartada. A minha autoestima vai ficar comprometida. Então é natural essa oscilação ao longo da vida e das experiências que a gente vai vivendo, né? O ser humano é dinâmico. A gente não é estático na vida, completamente blindado dos acontecimentos, né? A gente vai vivendo experiências, as coisas vão moldando um pouco o nosso sentir aí ao longo da nossa caminhada. Entendendo isso, né, qual é a relação disso com a ansiedade? Quando a gente pensa, vamos supor que eu sou uma pessoa que venho de uma família um pouco disfuncional, quando eu era criança, meus pais brigavam muito e eu me sentia culpada, ou sei lá, eu vivo num lar onde meus pais são separados, meu pai me abandonou, eu tenho uma ferida de rejeição, eu sinto que eu vou ser abandonada pelas pessoas que eu amo, né? Se eu sinto, eu tô com aquela autoestima ali comprometida, me sentindo ali muito vulnerável, muito desamparada, e aquilo vai me deixando. De que forma que eu vou entrar num relacionamento, por exemplo? Muito provavelmente insegura, ansiosa. Aí a ansiedade começa a chegar quando eu não me sinto capaz, quando eu me sinto aquém, quando eu me sinto pouco, quando eu sinto que eu posso não ser amada, que eu não sou aceita, que eu posso ser rejeitada. Isso vai me gerar ansiedade. Eu vou começar a ficar ansiosa. Se eu tô apaixonada por uma pessoa e eu sinto que essa pessoa pode me abandonar, olha o nível de ansiedade que isso vai me trazer. Eu vou começar a me sentir extremamente ansiosa, né? Eu vou sentir que, sei lá, que eu não tô segura naquela relação, eu vou sentir... E aí aquela ansiedade vai abalar ainda mais a minha autoestima, que já é frágil, né? Quanto mais ansiosa eu fico, mais eu duvido da minha capacidade de lidar com aquela condição, mais eu me sinto para baixo, mais eu me menosprezo, mais eu me diminuo e mais ansiosa. E aí vai naquela bola de neve. Então, é muito comum que a pessoa que tem uma autoestima baixa, né, que tem uma história familiar complicada, que seja, ou sei lá, uma pessoa que foi vítima de bullying na adolescência e aquilo trouxe feridas e marcas de rejeição social muito intensas, são pessoas que têm grande probabilidade de desenvolver um transtorno de ansiedade.
né? Porque a pessoa, por exemplo, que sofre bullying, gente, o bullying, eu já falei aqui com vocês, deixa marcas profundas, profundas, porque é no momento da vida que a pessoa está mais precisando de acolhimento e aceitação, e é onde ela sofre as piores feridas, porque ela está muito frágil, né? Então, quando você está no auge da tua fragilidade, na tua adolescência, que você não é criança, que você não é adulto, que você está naquele limbo ainda, se construindo, se reconhecendo, você sofre um golpe desse, isso vai afetar muito a tua autoestima, muito, e vai muito provavelmente te gerar um transtorno de ansiedade, pode até virar uma ansiedade social, né? Onde a pessoa toda vez que está ali no meio tem medo de ser ridicularizada, se sente alvo, né? Com muita frequência. Ui, esbarrei aqui. Então, olha o quanto que está entrelaçada a questão da ansiedade e da autoestima. Por outro lado, de repente, você nem tem uma autoestima ruim, você tem uma autoestima ok, né, bem ali estabelecida, só que você é uma pessoa muito ansiosa. Você começa a entrar num estado de ansiedade que você começa a estar sempre com aquela sensação de que alguma coisa muito grave vai acontecer. Você tem lá, sei lá, o teu casamento, a tua relação amorosa, mas você tem dúvidas se realmente aquela pessoa te ama, será que é aquilo mesmo, será que eu tô segura nessa relação? Ou você tá no teu trabalho, mas a tua ansiedade te invade, e aí quando você fala uma coisa qualquer, você acha que, nossa, isso que eu falei naquela reunião foi péssimo, meu chefe vai achar que eu sou burro, que eu sou uma incompetente, que eu não vou dar conta, que não sei o quê. E aí aquilo vai escalando, né? A ansiedade, ela vai escalando e daqui a pouco vai afetar a tua autoestima, né? Quando você entra num estado de ansiedade muito grande, a chance dele impactar a tua autoestima é muito grande também, porque você começa a ser invadida por pensamentos negativos, pensamentos de incertezas e de dúvidas e de questionamentos, e daqui a pouco você começa a sentir que você não é capaz de lidar com aquilo. Começa a abalar a tua autoconfiança muito profundamente, e aí você começa a ficar com a autoestima extremamente abalada, né? Então a gente precisa estar muito, muito atento a essas questões. Quando eu falo em fortalecimento de autoestima, a gente tem recursos e ferramentas, né? O mais importante é o quê? Terapia. Né, assim, de uma forma geral, quando a gente fala em fortalecimento de autoestima, a terapia é o espaço mais importante para isso acontecer, né? Porque ali você vai ter um processo de autoconhecimento, você vai entrar em contato com as suas emoções, com aquilo que você sente, com quem você é, com a história, né, que você viveu, e você vai conseguir enxergar alguns gatilhos na tua vida, né? Você vai conseguir enxergar por que a tua autoestima é tão frágil, né? Você vai conseguir mapear um pouco a partir das tuas vivências, a partir ali daquele processo de autoanálise e de análise, né, dentro do espaço terapêutico, como que isso foi se construindo na tua vida, né? Por que você está hoje como você está, né? Tem uma história ali, tem uma coisa que está acontecendo ali. E aí você percebendo isso na tua terapia, você vai conseguir se olhar de uma outra forma, né? Você vai começar a construir uma outra ideia sobre você mesmo. A gente precisa começar a se olhar de outra perspectiva, né? A gente tem que desgrudar desse olhar tão rigoroso, tão cruel, tão exigente que tem sobre nós, né? Seja porque teve mesmo, né, na infância ou no ambiente social. Mas o pior é o que a gente internaliza e passa a ser a gente mesmo se julgando, né? A gente internaliza aquele autoflagelo emocional e a gente mesmo se coloca nessa condição. Então, a gente... ferramentas, né, de melhora de autoestima, que eu acho que isso é muito importante. Antes de falar das ferramentas, por que ter uma boa autoestima protege nossa saúde mental? Não só de transtorno de ansiedade, mas de tudo. Né? Porque quando eu tenho uma boa autoestima, eu me conheço, eu respeito os meus limites, eu saio de situações onde eu estou em sofrimento, eu consigo sair, né? Eu acredito na minha capacidade em administrar situações, isso faz toda a diferença,
né? É claro que quem tem autoestima também sofre, passa por dores, por perdas, por decepções, né? Obviamente, todo mundo passa por isso, né? A dor faz parte da existência. Mas quando você tem uma boa autoestima, você consegue lidar com isso, né? Você não acha que você vai morrer e que ninguém vai mais te amar porque aquele teu namorado te chifrou. Você não vai achar que ninguém vai mais querer saber de você por conta disso. Ou você não vai achar que nunca mais vai ter um bom emprego na vida porque naquele emprego você não foi reconhecida ou você não teve um bom desempenho, então você, eu realmente não presto para nada. Né? Isso não vai acontecer. A gente passa por situações, junta nossos caquinhos, levanta e segue a vida. Né? A gente se quebra, mas a gente se cola ali e segue a vida. Quando a gente tem uma autoestima frágil, nossa, cada eventozinho que acontece cai como uma bomba. A pessoa com uma autoestima frágil, ela tem muita dificuldade em lidar com crítica. Né? Quando alguém fala qualquer coisa, de repente a pessoa tem uma autoestima frágil. Aí no ambiente de trabalho, o chefe fala, olha, isso que você fez, será que você podia rever esse relatório aqui que eu achei que não ficou muito claro, tal e tal ponto? Ou será que você podia ver isso, aquilo? A pessoa já incorpora com aquilo, realmente... o chefe não gosta de mim, eu já percebi isso há muito tempo, tudo que eu faço ele diz que está errado, né? Nada do que eu faço presta, porque teve uma correção, porque a pessoa sinalizou uma coisa, né? Sinalizou um comportamento, não você. Né? Quando a gente vai corrigir alguém, vai corrigir um comportamento ou uma coisa ali, uma ação que a pessoa teve. A gente não está dizendo que aquela pessoa inteira não presta, são situações completamente diferentes. Quando você tem uma boa autoestima, uma autoestima adequada, você é capaz de enxergar isso, tipo, putz, realmente eu tenho que melhorar nesse ou naquele ponto. Né? Não, eu vou corrigir isso que você está me dizendo, realmente faz sentido. Outra coisa é você se colocar no chão porque teve uma situaçãozinha ali. Né? Então, isso já é um sinal. Né? Se você tem muita dificuldade em lidar com crítica, pode ser que você tenha uma autoestima frágil, que precise o tempo todo ser validado, o tempo todo enaltecido, o tempo todo confirmado pelo outro. Né? Às vezes você tem autoestima frágil e aí você precisa que alguém fique o tempo todo, não, você é linda, não, você tá ótima, não, imagina, isso que você fez é ótimo. Né? A gente precisa estar confirmando, precisa de aplauso o tempo todo. Né? A pessoa que precisa ser aplaudida e precisa de validação o tempo todo, já é sinal de que tem alguma coisa aí que não vai bem. É claro que todo mundo gosta de ser elogiado e que todo mundo gosta de ser reconhecido. Porém, quando isso vira a maneira como o outro olha pra mim, a maneira como eu me olho, aí tá estranho. Né? Se eu me acho bonita e alguém fala, nossa, você tá feia, tipo, mau gosto que ele tem, não é mesmo? Ou se eu acho que eu tô feia e alguém fala que você tá bonita, você no fundo aquilo também, você sabe que você tá feia, né? Tipo, dentro do teu critério você sabe, tá tudo bem. É você ter uma autoestima adequada, é você saber o teu valor, é você saber quando você tá bem, quando você não tá, em relação à vida, né? Em relação às coisas. E isso não pode ser, a opinião do outro sobre você não pode ser tão determinante assim. Você fica refém de situações, né? Se você fica o tempo todo buscando validação, se você fica o tempo todo precisando desse reforço, você já vai estar na relação, seja ela com quem for, de uma maneira muito desfavorável. Porque você vai querer agradar, porque você quer ser bem vista, porque você tem necessidade de ser muito querida, e aí você vai fazer pelo outro além do que você deveria. E aí também é uma porta que você abre ali para tua frustração. Porque quanto mais você faz pelo outro, mais você espera de retorno. E aí o retorno nunca vai vir na mesma medida, porque você está se doando em excesso. E aí o excesso é seu. Você precisa corrigir, né? Então, e é impressionante, né, gente? É impressionante como também a relação com os pais deixa marcas profundas em quem a gente é, mesmo na vida adulta, né? Eu vejo isso frequentemente com pacientes, né? E eu sou aquela pessoa que falo, olha aí, né? Assim, a pessoa fala, gente, é impressionante, eu tava ótima, e aí de repente meu pai ou minha mãe, pessoas adultas falando, de repente meu pai ou minha mãe me falou uma coisa que raiva que eu tenho do mal que isso me causa.
A pessoa tem raiva de se sentir tão afetada por aquela situação. E teve uma vez, eu vi uma charge, não sei se foi no jornal, mas eu achei incrível, que era tipo uma pessoa num divã e a pessoa se queixando, né? Tipo, nossa, por que que tudo que minha mãe fala me faz mal? Tudo que ela fala, ela parece que é gatilho pra mim. E aí o terapeuta fala, porque foi ela que instalou esses gatilhos e ela sabe como acionar, né? E é um pouco isso, assim, né? Na verdade, os nossos pais instalam na gente alguns dispositivos ali, né? De emocionais e que eles acessam ali, né? Eles conseguem ali. Claro que isso não é uma coisa sádica, né? Que o pai faz de propósito, né? Isso é uma coisa simbólica que eu tô falando. Mas é aquele ponto, né? Palavra de pai e mãe, ela tem um poder sobre a gente que muitas vezes na vida adulta, quando você julgava estar liberto daquilo, aquilo cai de novo, você, meu Deus, precisa falar assim, né? Aquela necessidade de aprovação maior que a gente tem, né? Que é a aprovação de pai e mãe. É a gente se sentir amado, é a gente se sentir querido, é a gente se sentir valorizado, reconhecido, né? E a gente carrega isso ao longo da vida, né? Daquela primeira relação. E quando a gente não se sente de alguma forma, parece que passa a vida inteira buscando isso, né? Buscando essa validação dos pais, e aí a gente traz isso para a validação do chefe, e a gente traz isso para uma validação de um relacionamento amoroso. A gente vai replicando esse funcionamento de precisar dessa validação. Eu preciso me sentir amada, porque eu tô sempre em busca, eu não me sinto nunca, né? Então a gente precisa conseguir desconstruir essas coisas, mas é um processo, né? É um processo que a gente precisa passar. E às vezes reconhecer, né? Reconhecer quais são esses pontos, reconhecer que a nossa autoestima é frágil, que a gente se sente muito facilmente abalado, que a gente se sente incapaz, muitas vezes, com mais frequência, de vez em quando, todo mundo se sente, né, gente? Quem é que nunca se sente mal, seja com a própria aparência, seja com, né, com algum trabalho que tenha que fazer e que a gente acha que não vai dar conta? É claro que em algum nível a gente ter um pouco desse discernimento também é importante. Se eu tenho um desempenho ruim no trabalho, eu tenho que ter essa clareza, né? E aí, por isso que eu falo em autoestima adequada. Quando eu também me superestimo, acho que eu sou melhor do que eu sou, também não adianta, né? A gente tem que ter os pés na realidade, pra gente poder ter mais clareza de quem a gente é, né? Com as nossas qualidades e as nossas fragilidades. E aí, como que a gente pode pensar em fortalecer a nossa autoestima? Né? Uma das coisas que é importante é a gente cultivar emoções positivas na nossa vida, né? Quando a gente se sente mais feliz, quando a gente traz mais bem-estar, isso também se reflete na nossa autoestima, né? Quando a gente está feliz, está alegre, né? A gente se olha de uma maneira mais positiva. Então, cultivar boas emoções, emoções positivas. E como é que eu faço isso? A gente tem os nossos alimentos emocionais, né? Às vezes uma boa risada com uma amiga querida, às vezes despertar na gente essa emoção boa. Isso é uma forma importante, né? Se a gente, porque a autoestima baixa, ela vai dando uma bad, né? A gente vai ficando ali meio para baixo, meio desanimado, meio desmotivado para a vida. Então é importante que a gente trabalhe essas questões. Aprender também a olhar as nossas qualidades. Eu sempre falo de comemorar as pequenas vitórias, porque a gente tem o hábito de contar os nossos fracassos com muita clareza, né? E isso tem até uma explicação pela psicologia evolutiva, né? Que falam que os eventos ruins a gente registra mais no nosso cérebro por uma questão até de sobrevivência. Se eu passo lá atrás, né, na evolução do homem e tudo mais, eu tinha que registrar melhor os eventos que me faziam mal, ou que me colocavam em perigo, ou que podiam colocar minha vida em risco, para eu poder me proteger, né? Então, essa é uma das explicações da psicologia evolutiva, de entender que a gente registra mais esses momentos de dor para a gente poder se proteger, para não vivê-los novamente. Então, a gente precisa intencionalmente buscar coisas boas pra gente, sejam boas memórias, boas lembranças, a construção de boas memórias. A gente intencionalmente precisa buscar isso, porque as ruins
naturalmente já chegam, né? Então a gente precisa buscar essas coisas na nossa vida, as boas emoções, olhar para o lado bom, para as qualidades que a gente tem, né? Porque olhar para o lado negativo a gente já olha com muita frequência, né? Se eu perguntar para vocês, me fala aí, pensa aí em 5 defeitos seus, 5 defeitos. Aí você vai pensar, falar, eu sou preguiçoso, eu sou, sei lá, procrastinador, eu sou uma pessoa que deveria fazer. A gente consegue enumerar 5 qualidades suas, 5 qualidades, coisas boas que você tem. Você consegue enumerar com a mesma facilidade? Isso é importante. A gente precisa começar a olhar para a gente de uma outra perspectiva, né? Olhar o que a gente faz de bom também, né? Eu já falei com vocês essa pergunta que a psicologia positiva traz, né? Ao invés da gente sempre estar olhando o que tem de errado comigo, olha para a tua vida e vê o que tem de certo comigo. Onde eu acerto? Quais são as coisas boas que eu tenho que me trouxe até aqui? Apesar da minha autoestima baixa, apesar da minha ansiedade, apesar de mim mesma, eu tô aqui, né? Assim, quais são as minhas forças que me trazem até aqui? Isso é importante porque a gente começa a se olhar de uma outra forma, a se perceber de uma outra forma, né? Eu tenho as minhas fragilidades, é óbvio, né, que todos temos. A ansiedade, ela é uma dessas fragilidades, mas eu tenho também as minhas forças. E quais são elas? Né? Quais são as coisas que me mobilizam positivamente para a vida? Então a gente precisa conseguir construir esse olhar sobre a gente, né? A gente precisa se relacionar com pessoas que são positivas na nossa vida, com pessoas que nos fazem bem, que incentivam e que comemoram com a gente as nossas vitórias, né? Porque para criticar já tem um mundo, né? Uma outra coisa muito importante que eu acho que agravou muito a questão da autoestima foram as redes sociais, né, que fazem a gente se comparar o tempo todo. Antigamente a gente se comparava com um coleguinha aqui do lado, né? Você tem ali meia dúzia para se comparar. Hoje a gente tem um mundo de coisas para olhar e falar, meu Deus, né? Todo mundo vive coisas incríveis e minha vida é tão medíocre. Todo mundo faz viagens sensacionais e eu só trabalho. Todo mundo tem relacionamentos incríveis. Enfim, aquela vida de Instagram que a gente assiste, né? Ou aquele currículo de LinkedIn que todo mundo tem, é tudo maravilhoso. O cara acabou de ser demitido, fala, estou buscando novos desafios profissionais. Né? A gente vai floreando a vida de uma forma e que se a gente fica ali o tempo todo comparando os nossos bastidores com o espetáculo do outro, vai ser muito difícil. Né? Isso vai minando a nossa autoestima, isso vai dando ansiedade. Quando a gente fica seguindo muita gente, você fica, meu Deus, tá todo mundo fazendo... Parece que eu perdi o bonde da vida, né? As pessoas estão ali com as suas vidas incríveis e acontecendo, e só eu tô aqui nessa vidazinha, meu Deus. E aquilo vai te dando uma ansiedade, sabe? Um mal-estar. Então até isso também é importante. Seleciona quem são as pessoas que você vai seguir. Às vezes a gente segue pessoas que estão fazendo mal pra gente. Você tá seguindo, sei lá, uma pessoa que você, sei lá, tá gestante e aí de repente você tá ali embarangando, ficando inchada, com o nariz de todo tamanho, toda inchada, com refluxo, se sentindo péssima, com humor oscilando. E aí você segue uma blogueira fitness grávida que parece que engoliu só uma melancia, continua magérrima, lindérrima, malhando horrores, pegando peso com 9 meses. E você não aguenta nem o seu próprio peso, exausta. Por que você acompanha essas pessoas? Porque aquilo vai te fazer mal. Você vai olhar e vai ficar, meu Deus, eu sou uma porcaria de mãe, que não consigo nem gestar meu filho lindamente, igual a fulana que faz. Né? E não é que a fulana tá errada em mostrar, é que talvez você não esteja naquele momento de estar assistindo isso. E tá tudo bem, se respeita. Né? Para de comparar a tua vida com... Ninguém sabe das tuas lutas. E, aliás, a gente não sabe nem das lutas daquele que está mostrando. A pessoa, ela edita a vida, ela mostra pedaços que são interessantes para o outro ver, por algum motivo. Né? Então, a gente não pode acreditar na vida editada dos outros, porque a nossa vida não tem edição nenhuma. A nossa vida é ali, ó, sem filtro, sem edição. Comparar a nossa pele com a pele maravilhosa de quem usa filtro é irreal. Como é que eu posso comparar minha autoimagem aqui, acima do peso, com ruga, com não sei o que, aí eu olho, nossa, fulana tem 50 anos, não tem uma ruga, não tem uma linha de expressão.
Gente, não tem porque é filtro. Então, assim, menos, né? Menos. Vamos começar a olhar mais pra gente, sem comparar com a vida dos outros, que também a gente não sabe o que se passa, né? Quantas vezes a gente se surpreende. Nossa, fulano parecia tão feliz. Nossa, o casamento acabou, pareciam ótimos. Ontem postaram uma foto linda juntos e hoje estão divorciados, né? Então, assim, evita esse excesso na vida. Se você está num momento que você está com a tua autoestima mais fragilizada, seleciona bem aquilo que você vai ver, porque isso vai nutrindo a tua bagagem emocional, né? A gente tem que ver o que a gente vai botar na nossa mala emocional. Será que vale a pena botar isso ou é melhor tirar isso, né? Será que vale a pena? Então a gente vai, porque quantas vezes, gente, eu faço isso também. Às vezes eu tô acompanhando conteúdo que tá me dando raiva. Por que eu tô acompanhando? Então, assim, vai pensando nisso. Eu acho que isso são coisas que fizeram disparar problemas de autoestima, ansiedade e depressão na sociedade. Né? Isso com certeza, né? Tem um impacto gigante. Então, a gente precisa se conscientizar disso para a gente conseguir se cuidar, se proteger e parar de ser também tão espectador da vida alheia. Olha para a sua vida, olha para aquilo que você já conquistou, compara você com você mesmo, olha a sua trajetória. A tua trajetória te valida, né? Assim, quando às vezes a gente se questiona, será que eu deveria estar onde eu tô? Será que eu sou uma pessoa que realmente tem alguma consistência? O que me trouxe até aqui? Quais foram os desafios que eu fui superando ao longo da minha vida? Quais foram as conquistas que eu fui tendo? Né? Onde eu quero chegar? Isso que importa. A vida do outro é do outro. A vida do outro é do outro. Olha que coisa incrível. Então cuida da tua vida, cuida de quem você é, fortalece a tua autoestima, vai ali alimentando. Ah, mas um momento de autoestima profissional bastante frágil é quando a gente sai da faculdade, você acaba de se formar e fica, meu Deus, quem sou eu na fila do pão? O que eu faço para melhorar a minha autoestima? Se prepara, estuda, busca, se joga, se lança, vai trabalhar, vai aceitar, né? A gente tem que aceitar que no início vai ser difícil, a gente está ali num processo ainda de aprendizado, né? A gente tem que lidar com isso. Também é tolerar um pouco essa fase que a gente ainda não alcançou um monte de coisas, né? Começa a ver que, nossa, eu tenho aqui que ir ganhando corpo, né, na vida, eu tenho que ir encorpando, eu tenho que crescer profissionalmente. Eu também, por isso que eu falo da autoestima adequada. Não adianta eu achar, nossa, mas eu sou uma profissional brilhante. Quanto tempo você tem de formada? 2 anos. Eu conto ou você conta? Você ainda está no processo de desenvolvimento profissional, né? E você tem que se esforçar muito para você ir lá e ganhando corpo, experiência, né? Tem coisa que a gente faz para ganhar experiência, né? E vai com paciência, sem desistir de você, sem ficar ansioso, achando que, nossa, mas eu já tinha que estar não sei aonde. Será? Cada profissão também tem uma trajetória, né? De repente você pensa, gente, o médico recém-formado tá se lascando, estudando pra caramba, ganhando uma merreca, enquanto, sei lá, o cara que é formado em economia entrou num asset de mercado financeiro e tá ficando muito rico. São profissões diferentes, né? O médico, ele com 50 anos vai estar entrando no ápice da maturidade, da experiência. O cara vai estar ali robusto, ganhando muito bem. Um cara de mercado financeiro com 50 anos está ficando velho. Então, assim, são situações diferentes. A gente não compara uma profissão com outra. A gente tem que parar com esse negócio de comparação, gente. Isso é destruidor. A gente tem que parar. Se compara com você mesmo, de onde você partiu, onde você chegou, para onde você quer ir. Essa aqui é a única coisa que realmente vale a pena. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Inclusive quem tem filhos, não compare um filho com outro. Ah, mas o seu irmão, mas a sua irmã, teu primo, né? Tem a brincadeira do primo. Ah, mas tua prima tá não sei aonde, tá em Harvard, você tá aqui fazendo Enem. Gente, não tem isso. Cada um tem a sua história. E cada um também precisa de alguma coisa para ser feliz que não é igual do outro, né? O que me faz feliz não é o que te faz feliz, e tá tudo bem,
né? Você não tem que ter o que eu tenho para você se sentir bem, porque o que eu tenho é o que eu preciso e o que você tem é o que você precisa, assim, né? São coisas que a gente tem que construir esses parâmetros de acordo com quem a gente é. Até porque a gente enxerga o mundo como a gente é e não como o mundo é, né? Eu enxergo o mundo a partir de quem eu sou e de como eu sou, né? Isso é incrível, é uma coisa boba, mas observa, né? Um dia que você esteja triste, você vai olhar para os acontecimentos e vai perceber tudo meio triste, né? Se você estiver muito feliz, você vai enxergar tudo como uma coisa ótima, né? Então, assim, eu enxergo o mundo como eu sou. E se eu tenho uma autoestima baixa, eu vou enxergar um mundo muito ruim. Se eu tenho muita ansiedade, eu vou enxergar um mundo muito assustador. Um mundo muito perigoso, um mundo muito incerto. Então, a gente tem que cuidar disso. E é isso, gente. Vou abrir agora os comentários. Como é que eu abro mesmo? Ativei. Falei pra caramba, não sei se fui clara, como sempre, fico sempre nessa questão. Fui clara, não fui clara? Mas eu vou esperar vocês aqui me darem um feedback e fazerem as perguntas. Eu sei que é sempre muito assunto. Ótima aula, Adriana. Que bom que você gostou. Eu acho ótimo que você fala aula, né? Não deixa de ser, né? Mas é... Até porque eu falo sozinha, né? Rodrigo, show de bola. Ah, que bom. Você é novo aqui, Rodrigo? Nunca te vi aqui na live. Mas tem alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que não ficou clara? Eu sou uma metralhadora falando, né, gente? Acaba que fala. Aula terapêutica. Ai, que ótimo. Boa definição, hein? Gostei. Maravilhosa a sua aula. Obrigada, Leda. E o que eu acho muito importante é que vocês tragam isso para uma reflexão mesmo. Traz para o coração, assim, pensa. Né? Quando eu falo, eu acho que o importante é que isso... Vocês têm que processar isso ali, ó. Processa, deixa eu ouvir de novo o que ela falou, né? Aquilo tá ressoando em mim de alguma forma. Luciana, excelente live, parabéns, como foi muito assertiva nas suas colocações. Ai, obrigada, querida, que bom. Anitta, é sempre bom te ouvir, que bom. Ju, boa noite, Adriana é a psicóloga do século. Parabéns, obrigada, querida, obrigada. É possível investir na autoestima após os 50? Com certeza, Márcio. Eu sempre fui hiperdetonado por mãe e o único irmão mais velho. Com certeza. Nunca é tarde para a gente fortalecer a autoestima. Existe sim, né, muitas formas disso da gente. E uma das coisas que eu falei foi sobre isso, né? Aliás, eu posso até trazer mais alguma questão depois. Vou ver se eu gravo pequenos vídeos trazendo, assim, ferramentas para a gente fortalecer a autoestima. Gislene, boa noite, ótima live. Fui abandonada em um casamento de 11 anos. Fui ao fundo do poço, mas estou me fortalecendo em suas aulas. Sou recém-formada também, precisava dessa aula. Nossa, Gislene, quanta coisa. É difícil. E aí é isso, né? Muito difícil a autoestima não ficar abalada nesse cenário que você está trazendo, né? De um término de um casamento, que a gente vai mesmo, né, se despedaçar. Ainda mais como você coloca, fui abandonada, então imagino que tenha sido uma coisa bem traumática. Sim, a gente se despedaça, mas a gente vai ter que pegar os caquinhos, juntar de novo e seguir a vida, porque a vida não para, né? E a gente tem condições disso, a gente consegue. Isso é uma coisa incrível, mas a gente tem uma capacidade incrível da gente se reestabelecer na vida. A gente quebra, mas a gente levanta e segue. Recém-formada é desafiador pra caramba. Ricardo, ando devagar porque já tive pressa. Leva esse sorriso porque já chorei demais. Essa música é maravilhosa. Aula terapia. Ah, Luciana, que bom. Ceissa, parece que você sempre fala o que estou precisando ouvir. Maravilha. Que bom, Ceissa, que bom. Ricardo, live incrível e libertadora. Deus abençoe, doutora Adriana. Obrigada, Ricardo. Live terapia sempre boa. Sim, que bom, Delma. Obrigada. Eu acho importante, né, que vocês consigam refletir sobre isso, né? E a gente também, quando pensa em se fortalecer, em mudar a vida, muitas vezes a gente acha que só pode ser pela terapia em si. É o melhor caminho? Eu acho que é o melhor, mas não é o único. Né? Tem muita coisa que não é terapia, mas é terapêutico. Eu sempre falo isso para vocês. Assistir live, não só a minha, né, de vários profissionais. Você buscar conteúdo que possa realmente te engrandecer.
né? Eu acho que a mudança depende da gente, a verdade é essa, né? A gente precisa escolher mudar. A gente precisa decidir melhorar na vida. É uma decisão. Eu preciso decidir. Eu não aguento mais e eu vou melhorar disso, né? A gente precisa ir fazer essa escolha. Se a gente não fizer, se a gente ficar a vida toda, ai, mas pra mim é tão difícil, eu fui abandonada, ou eu tive perdas importantes, ou é porque você não sabe a minha história. Gente, nós todos temos, né, dificuldades, algumas pessoas mais do que outras, obviamente, né, isso aí é da dinâmica da vida, mas a gente sempre vai ter uma última liberdade na vida, que é a maneira como a gente reage às situações que a gente vive. Isso a gente consegue, né? Então a gente não pode abrir mão dessa liberdade. Autoconhecimento é poder, é mesmo, Leda, é mesmo. Né? Quando a gente se conhece, a gente se torna menos refém da opinião alheia, né? Do que pensam, do que dizem e da validação também, né? Márcio, suas lives são hiperterapêuticas, seu realismo ajuda a gente a encarar a vida verdadeira. Ótimo isso, que bom, que ótimo. Isso é uma coisa que eu realmente busco, que é trazer vocês para a realidade. Vamos viver a vida real. E a vida real passa, o tempo passa e a gente precisa não gastar tanta energia, que a gente gasta uma energia danada, né? Quando a gente fica apegado à dor, quando a gente se apega àquilo que faz mal, né? A gente tem apego à dor também. A gente fica ali nutrindo aquela dor, alimentando aquela dor, fazendo aquela dor engolir a gente cada vez mais, né? Então, Luciana, Adriana, eu sinto um conforto e um acolhimento muito grande ao te ouvir. Dá vontade de entrar embaixo das suas asas e ali ficar quietinha. Que bonitinha. Você ajuda muito, é uma satisfação te escutar. Eu fico tão feliz, Luciana, que bom. Que bom que vocês conseguem sentir isso de tão longe, né? E eu acho isso incrível, né? Como que a rede social, ela tem um monte de coisa ruim e tem um monte de coisa boa, né? O acesso a essas coisas, gente, isso não existia, né? Eu sou de uma época analógica, né? Para ter qualquer nível de conhecimento, a gente tinha que buscar, sei lá, em biblioteca, né? Como que a gente hoje tem acesso a pessoas e profissionais extremamente competentes, que a gente vai lá, escuta e tira dúvidas, e é incrível, né? A gente tem que usar isso a nosso favor. Ricardo, Deus sempre mostrará um caminho para ser feliz. Os psicólogos são anjos de Deus indicando o caminho e seguir rumo à felicidade. Sim, Ricardo. Quando você tem, né, o seu coração aberto para Deus, né, e aí isso é de cada um, certamente também é uma ferramenta importante de saúde mental, a fé. A gente acreditar em algo que está para além da gente. Isso é tão confortante e é tão importante, né? A gente sentir o poder de Deus, né? Independente de religião, não estou falando de religião, religião é outro assunto, né? E aí cada um vai ter a sua. Mas acreditar num Deus, numa coisa, numa força, em algo que está para além da gente. Isso é uma ferramenta de vida e Ricardo tem isso com bastante... É uma coisa que certamente te fortalece muito. Aline, queria a Adriana como minha psicóloga. Obrigada, Aline. Depois, qualquer coisa, você me procura. Eu de repente, consigo encaixar. Teve uma época que eu estava sempre com a agenda fechada, mas de uns tempos para cá, eu tenho conseguido organizar um pouquinho melhor meus horários e aí eu consigo, às vezes, encaixar. Sim, Luciana, você é do Rio Grande do Sul, né? Sim. A gente consegue, né, se aproximar através disso aqui. Gente, que horas são? A gente tá aqui de papo furado. A gente tá aqui... O que mais que vocês querem trazer de assunto, né? Vocês viram a situação na Flórida, gente? Eu fiquei pensando no povo que sofre de ansiedade, esperando um furacão. Realiza isso na vida, não é? E a gente está aqui, né, no conforto do nosso lar, podendo conversar numa live sobre ansiedade, sobre autoestima. Isso é tão... Eu fiquei pensando nisso mesmo, falei, gente do céu, o povo que tem ansiedade, num cenário desse, o que que faz, né? O que que faz? Entra numa crise surreal, né? Luciana, adorei que você disse que se fosse comparar, se compare com você, o que você avançou, o que você evoluiu. Exatamente, Luciana. A gente esquece que essa é a única régua que a gente tem na vida, né? É me olhar e saber de mim, né? Eu não posso me comparar com outras pessoas,
né? Só eu vivi a minha história, né? Só eu sei quem eu sou, só eu. Por isso que quando a gente fala em empatia, por exemplo, não é se colocar no lugar do outro, literalmente, porque eu não posso me colocar no seu lugar, eu não sou você. Eu tenho as minhas ferramentas emocionais, eu tenho o meu traço de personalidade, a minha história. Então eu posso falar, Luciana, eu no seu lugar, botava pra correr, resolvi isso fácil, saía fora, ou sei lá o quê. Mas não sou eu no seu lugar, é entender você no seu lugar, com a sua história, com a tua vida. Então a gente não pode julgar o outro e nem julgar nós mesmos com base na vida do outro, né? Eu tenho que olhar de acordo com quem eu sou, com a história que eu tenho, com a trajetória que eu percorri. Márcia, notar boas qualidades próprias e atividades bem-sucedidas. Escrita terapêutica realmente ajuda, Márcia, sabe por quê? É um treino pro teu cérebro. Quando você escreve, anotar, é uma coisa que o diário da gratidão, você até me lembrou, o diário da gratidão, que é uma coisa, o gratidão, infelizmente, virou uma palavra meio clichê que está banalizada. Mas o diário da gratidão é uma ferramenta de psicologia positiva que é fundamentada na ciência e que já foi validada cientificamente, que é você pegar e anotar no seu diário 3 ou 4 situações, sei lá, do teu dia que você se sente grato. Isso é uma coisa importante, porque isso te faz treinar, você treina teu cérebro a olhar o lado bom das coisas, porque o lado ruim, naturalmente a gente vai perceber, né? Assim, a nossa natureza faz a gente enfatizar mais as coisas ruins. Por isso que eu falo que a gente tem que ser intencional para buscar as coisas boas. Então, intencionalmente, faz isso, pega um diário, né, um papel, um caderno e anota, né, tanto o diário da gratidão, ou como isso que você falou, né, de anotar as suas pequenas vitórias diárias. O diário da gratidão é você treinar teu cérebro a olhar as coisas boas, e isso gera bem-estar, isso é uma ferramenta de bem-estar. Então, você volta. Vou voltar à escrita terapêutica. Eu parei há meses e piorei, mas volto hoje mesmo. Obrigada, Adriana. Volta. Né? E aí você pode escrever coisas assim que não precisa ser nada muito excepcional. A gente começar a enxergar coisas boas na nossa rotina. Tipo, acordei hoje, o meu dia foi bom, eu atendi bastante paciente, eu tô aqui fazendo uma live com vocês super gostosa. Eu terminando a live vou comer alguma coisa que eu gosto bastante. Então, assim, a gente pode conseguir ver pequenas coisas boas na nossa rotina. Faz isso, ajuda muito. Ricardo, precisamos nos comparar apenas com nós mesmos, porque apenas cada um de nós sabemos o que estamos vivendo. Exatamente. O outro não sabe da nossa história, só a gente sabe, né? O que a gente sente, o que a gente passa, né? O quanto que aquilo dói. Isso até pra dor física, né? Do tipo, alguém fala, ai, sei lá, nossa, tô com uma dor de estômago, e você fala, ih, menina, tenho gastrite, ai, sei como é que é, não dói assim não, exagero seu. A percepção de dor é individual. O que pra mim pode não doer nada, pro outro pode doer muito. A gente não pode falar, que bobagem, já tive isso, ai, que frescura, ai, gente, que frescura. Cada um tem uma percepção de dor, né? E a gente quer impor pro outro o nosso modo de sofrer, inclusive, né? Luciana, vou retomar esse exercício. Sempre fazia. Tem um vidro com um bloco, coloco dentro os papéis. Ótimo, Luciana, faça isso. Né? Eu acho que é importante. A gente tem que treinar a nossa mente a ver as coisas boas, né? O que aconteceu de bom e de maneira ordinária, porque o que é extraordinário, nossa, uma coisa muito incrível que aconteceu, são as coisas pontuais, né? De maneira extraordinária, é extraordinário. O que é ordinário é que tem que ser bom, né? O extraordinário é eventual, é uma coisa rara, né? O dia a dia tem que ser bom e a gente tem que conseguir perceber coisas boas, né? O bom não é maravilhoso, incrível, não, né? Assim, é perceber hoje o que eu fiz hoje de bom. Hoje participei de uma live que foi bacana, sei lá, encontrei uma amiga no elevador e eu ri tanto com ela, eu, sei lá, fui fazer minha unha, deu tempo de fazer minha unha, que coisa boa, consegui fazer. Coisas pequenas, mas que fazem a nossa vida melhor, né? Gente, vamos lá então, já tá tarde, já vai dar 9 horas, já conversamos bastante, espero ter ajudado e ter contribuído mais um pouquinho para a saúde mental de vocês. Eu vou depois, como sempre, deixar a live salva lá no canal do YouTube. Quem não segue ainda, entra no link da bio,
Tem lá as minhas redes sociais, é TikTok, não sei o que, não sei o que lá. Entra lá no YouTube que todas as lives ficam salvas lá, tá? Então a live de hoje vai estar lá também, sei lá, no fim de semana deve estar entrando. Tá bom? Foi ótimo. Obrigada pela companhia. Conversamos bastante hoje. Obrigada. De nada, Ricardo. Espero que vocês revejam depois, né? Para realmente fazer disso uma ferramenta para vocês de ajuda e não só palavras ao vento. Tá bom? Um beijo para vocês, uma boa noite e a gente se vê daqui 15 dias. Boa noite.